Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa quarta semana, né? Nossa quarta videoaula da disciplina de Ciclo Extensionista 3. E a gente chegou num momento de virada agora aqui da disciplina, em que a gente para de organizar a parte de organização de dados, de elementos, de filtragem, né? Essa parte preparatória para a parte de execução do relatório final, que é a avaliação presencial da disciplina. Então, na aula passada, apesar da gente não ter falado diretamente como vai ser o relatório já está disponível para vocês nos anexos da aula anterior, certo? Então, se você já tiver ido até lá, feito fórum, feito atividade, você já viu o modelo de relatório, você já pode baixar, já pode entrar em contato com ele. Inclusive, sugiro que você pause o vídeo, abra o modelo de relatório, explore um pouco, leia um pouco e volte para o vídeo da videoaula, que vai fazer mais sentido, até para você esclarecer logo como que vai ser o modelo, tá bom? Então, pausa o vídeo, vai lá dar uma explorada no arquivo, dá uma lida, e depois você volta para assistir a aula. Esse arquivo está, né, na terceira semana. Pois bem, agora o nosso objetivo é transformar aquelas experiências que a gente teve no início do ano, né, num conhecimento que vai ser documentado. E aí eu vou mostrar para vocês como é simples fazer isso, como não é nada demais, não é nada de novo, não é nada difícil, né? A gente às vezes se assusta achando que tem que escrever um relatório, mas eu espero que vocês, com a videoaula de hoje, percebam que é só estruturar coisas que já foram executadas. Vamos lá? Né? É o que eu quero dizer para vocês é isso aqui, ó. Você não vai criar nada do zero hoje, de agora em diante. Porque o relatório não é nada novo, não é uma invenção. Ele é apenas a organização lógica das informações, das evidências, do que você já produziu ao longo do projeto. A parte difícil era planejar e executar. Agora a gente vai só relatar o que a gente fez. Né? Os materiais já existem, a gente só precisa organizar ou encaixar. Tá bom? Então a primeira coisa, a primeira mensagem da aula é essa, né? Fiquem tranquilos e tranquilas. Esse é um momento de colocar as coisas numa apresentação, porque o mais difícil de fazer, que era planejar a atividade, executar a atividade, verificar os dados, coletar informações, essa parte prática e assim, que demanda muito tempo, muita energia, vocês já fizeram. E aqui nesse slide você pode dar uma pausa, né? É sempre bom estudar dando pausa, gente. Estudando videoaula, observar o que está no slide, absorver primeiro o que está sendo, né, mostrado na imagem. Aqui é uma arquitetura do relatório. Aqui você vai ver tudo que a gente vai fazer para fazer o relatório, né? As três partes, as três fases. A gente vai fazer uma fase introdutória, uma frase de desenvolvimento e uma frase conclusiva com esses elementos aqui de identificação, de apresentação, de objetivos, que é o que a gente vai explorar ao longo da aula de hoje. Né? O que vai ter em cada parte, apesar de que no modelo, você já viu o modelo e já viu que está lá tudo bem exemplificado, bem explicado. Né? Esse fluxo, introdução, desenvolvimento e conclusão, começando daqui, indo para essas outras atividades, ele é intencional, tá? O fluxo acadêmico, ele foi planejado, né, para guiar o leitor da teoria à prática e da prática à reflexão. É isso que a gente quer fazer com quem lê o nosso relatório, seja ele um relatório de extensão, seja ele um relatório de uma pesquisa, tá? Conduzir o leitor num determinado caminho de entendimento, de esclarecimento sobre o que foi feito. E aí, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer primeiro a introdução, né? Vamos focar na introdução, que é possível a gente já escrever alguma coisa e já mostrar para o nosso cérebro, para nós mesmos, que não é nada demais, que a gente só precisa começar. O passo mais difícil de qualquer trabalho é o primeiro passo. Tá? Depois que a gente começa, a gente vai naturalmente avançando e avançando. Então, a gente faz aqui uma apresentação, tem que ser breve, tá? 1 ou 2 parágrafos.
só para quem vai ler entender do que se trata ali de forma breve, porque você vai explicar ao longo do trabalho, tá? Cuidado para não colocar muitas informações, para contar uma história longa, aqui não é o momento, aqui não é o espaço, né? Você vai começar descrevendo qual era o problema, qual era a necessidade ou problema que o grupo identificou, vai explicar por que que essa ação específica foi criada para resolver o problema, por que que a intervenção foi criada, né? Por que que não essa intervenção e não outra, por exemplo, e quem é o público, né? Quem foi o grupo atendido, ou quem foi o espaço em que vocês decidiram trocar saberes com as pessoas daquela comunidade, tá? Então dá para fazer uma introdução tranquila, fácil de fazer, né? No modelo você vai ter mais orientações assim práticas, né, de como fazer, mas ó, super tranquilo, 2 parágrafos, fez uma boa introdução. E aí depois da introdução, a gente tem que montar, organizar no nosso trabalho os objetivos. Todo trabalho acadêmico precisa descrever seus objetivos e o projeto de extensão não seria, ou melhor, o relatório de extensão não seria diferente, né? E aí sempre há uma hierarquia de objetivos. Na vida, a gente tem uma hierarquia de objetivos, né? Por exemplo, filosoficamente, o objetivo de todo ser humano é buscar uma vida boa, uma vida plena, uma vida feliz. Esse é o propósito principal, é onde a gente quer chegar. E aí a gente traça vários objetivos específicos, vários passos para alcançar o objetivo geral na vida, né? Estudar para passar no concurso, fazer atividade física, fazer psicoterapia, cuidar da saúde mental, né? Dormir melhor, comer melhor, beber água, né? Tratar as pessoas melhor, tudo isso são objetivos específicos que servem de base para a gente alcançar o nosso objetivo geral. No trabalho, na pesquisa é a mesma coisa. Qual é o propósito dessa ação extensionista? O propósito era isso, né? Promover a prática da leitura. E para promover essa prática, o que que a gente precisou fazer antes? Aí você define isso daí em pequenas frases, tá? É fácil de fazer também, não precisa ser um parágrafo muito elaborado, basta ser claro. O importante é a clareza na hora de montar os objetivos. Depois dos objetivos, aí a gente vai descrever as atividades que foram feitas, tá? Fazer uma descrição de tudo que foi feito no projeto. Nessa etapa, você vai só falar o que aconteceu. Logo em seguida, nas próximas etapas, é que a gente vai refletir sobre o que aconteceu, verificar as consequências do que aconteceu. Primeiro, a gente descreve. E aí você pode usar esse modelo aqui. Não esse modelo visual, tá? Mas essa ordem. No dia tal, na localidade tal, juntamente com as pessoas tais, 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 desenvolvemos a realidade, a ação tal que aconteceu dessa maneira, tá? Isso em parágrafo, tá, gente? Não é igual esse quadrado aqui, não. É um parágrafo. Depois, na semana seguinte, mudamos o local. Os alunos todos foram, a metade foi. Fizemos tal coisa. Aconteceu dessa forma. Começou tal hora, terminou tal hora. Descreva as ações que foram acontecendo ao longo do projeto, tá? E aí, ó, depois que a gente descrever a ação, aí a gente vai avançando para os outros aspectos, que é o do resultado e o do impacto. A gente falou disso na aula passada também, né? Não confundir atividade com resultado, nem resultado com impacto, porque a atividade é aquilo que foi executado, o resultado é o produto imediato ou o número gerado logo após as atividades, e o impacto é a transformação, o que realmente mudou na comunidade depois de um tempo. Dá para descrever a atividade, descrever o resultado e medir o impacto. E aí você vai fazendo isso aparecer no seu relatório, né? E aqui embaixo os exemplos. Exemplo de realizar oficinas de leitura. O produto imediato, participação de 50 alunos e produção de cartazes de divulgação, entre outros. O que que impactou no final do projeto? Foi relatado maior interesse espontâneo pela leitura, o aumento
da divulgação do tema em toda a escola. Outras turmas também começaram a se interessar, por exemplo. E aí você está descrevendo impacto. Então, primeiro ação, depois resultado, depois impacto. Na aula passada a gente já tinha falado sobre a diferença desses três e como ir descrevendo os três no relatório. Além do mais, você sempre pode contar com o modelo que ele explica bem o que fazer nessa ordem aqui, tá? Outra coisa importante que a gente também já mencionou, mas que é fundamental que apareça no seu relatório. Gente, agora, na aula de hoje, eu estou mostrando as coisas na ordem que elas têm que aparecer no relatório. Então, próximo slide é a próxima coisa que você tem que fazer no relatório, que é falar das aprendizagens e das dificuldades. Eu até poderia ter colocado a aprendizagem primeiro, né? O que o público aprendeu, o que a equipe aprendeu, quais foram as dificuldades que a equipe encontrou e o que a equipe aprendeu com essas dificuldades. Né? O que não saiu como esperado? O que o grupo aprendeu quando conseguiu superar ou por que não superou? Né? Isso é muito importante. Os relatórios que são realmente excelentes não escondem problemas, eles mostram como o grupo reagiu a eles. Gente, pesquisadores, professores, membros da comunidade acadêmica, pessoas do mundo inteiro que propõem atividades de impacto ou de contato com a comunidade vão encontrar problemas, vão encontrar dificuldades. Imagina que, por exemplo, uma ONG internacional, milionária, cheia de pessoas graduadas e experientes, vai fazer uma ação social e vai ter dificuldade, e vai ter aprendizado, e vai ter problema. Logo, nós que estamos aprendendo a fazer, também temos problemas, também temos dificuldade. Superamos algumas, não superamos outras. E a presença dessa descrição no relatório é um indício de que o grupo já tem um cuidado com a honestidade intelectual, que é extremamente importante para o desenvolvimento da pesquisa, da extensão, do conhecimento científico como um todo. Então, mostrar as falhas, mostrar as fragilidades, mostrar o que aprenderam ou o que pode melhorar é fundamental para quem está começando a desenvolver trabalhos científicos. Isso produz excelência no trabalho e não demérito, como algumas pessoas podem pensar. Ah, eu tenho que descrever para parecer que foi perfeito. Nada disso, tá? E para você ver como é fácil, rápido e tranquilo, depois de chegar nessa parte aqui, a gente já está praticamente nas considerações finais, né? Perceba que escrever o relatório é a consequência do trabalho que você já fez. Agora, não vamos, já que a gente já está aqui na aula, né? Não vamos deixar a responsabilidade da escrita sobre uma pessoa. Os grupos costumam ter mais ou menos 8 pessoas. Então, dá para 2, 3 pessoas se reunirem, fazerem um primeiro rascunho, mandar para mais 2 ou 3, se reunirem para melhorar o relatório e aí no final uma outra, a última pessoa faz uma revisão de português, faz uma revisão metodológica ou uma revisão de formatação. Então dá para todo mundo trabalhar no relatório e fazer um relatório a todas as mãos e não deixar na mão de um ou de dois. Né? Nas considerações finais, né, você não vai fazer um resumo, você vai fazer uma reflexão sobre a jornada. E aí eu escrevi 1 a 3 parágrafos, mas eu te adianto logo que o ideal é você fazer 3 parágrafos. Por que 3 parágrafos, Danilo? Por causa dessa estrutura aqui. Uma breve retomada, uma reflexão sobre a importância do trabalho e uma discussão sobre se existe possibilidade de continuidade, de expansão do trabalho, o que ele poderia alcançar com os aprendizados que foram feitos nesse semestre. Então, dá tranquilamente 3 parágrafos, certo? E aí você vai ter um relatório pleno, completo, com as considerações finais qualificadas para entregar de avaliação final, é feito por toda a equipe, tá certo? Eu espero que vocês encontrem, né, o espaço e o momento de fazer isso juntos. Trabalhar em equipe é uma necessidade humana, faz parte da nossa, né, realidade da vida adulta, da vida profissional.
Em todos os lugares que a gente está, a gente trabalha em equipe e melhorar a nossa habilidade de trabalhar em equipe enquanto a gente está se graduando é um benefício que vai fazer, que vai ser útil para a vida inteira. Ah, Danilo, mas eu já trabalho há 20 anos, eu já sou professor, professora ou profissional de outras áreas. A gente sempre pode aprender algo a mais quando a gente se conecta com outras pessoas. Trabalhar em equipe, ninguém é perfeito em habilidade nenhuma. Trabalhar em equipe não vai ser diferente, tá? E a gente já tá, ó, chegando nas partes finais, né? Que agora é a questão, a parte dos anexos, né? Nos anexos a gente pode colocar todas essas coisas, materiais produzidos, fotografias, cartaz de divulgação ou lista de presença. Cuidado, hein? Senão vai aparecer o nome das pessoas aqui, né? Talvez não seja uma boa ideia. A questão que eu queria trazer é que os anexos vêm depois das considerações finais, né? E mas isso não significa dizer que não possa ter alguma fotografia no meio do trabalho ou algum material produzido no meio. Pode acontecer de ter uma fotografia, um material que esteja sendo mostrado no meio do trabalho? Pode. Mas a grande maioria delas fica aqui nos anexos, tá bom? Fica bom dessa forma, fica organizado também. E aí, no próximo slide, eu separei aqui os principais erros e as principais formas de corrigir para evitar que você venha já com o seu trabalho e com alguns erros no seu trabalho. Vamos lá, é o nosso controle de qualidade, né? O que são os erros mais comuns? Confundir a atividade executada com o resultado alcançado, né? Então, ir lá e fazer é a atividade executada, resultado alcançado, né? O impacto causado é a consequência posterior do, da ação, tá? Outro erro comum é inserir várias fotografias semelhantes ou sem contexto só para ocupar espaço, só porque é para ilustrar. Não precisa. Uma ou duas fotos essenciais no trabalho. Se quiser colocar mais duas, mais três nos anexos, pode colocar. Outro erro comum, fazer descrições muito genéricas ou escrever conclusões superficiais. Assim, tente não usar apenas palavras-chave. Tente não dizer apenas o que é óbvio. Fale da prática, do dia a dia, da experiência, do trabalho em grupo, das dificuldades do grupo, da comunidade, né? Tente ser, tente demonstrar que há um caráter único nesse trabalho e nessas ações que foram desenvolvidas, né? Seja específico, use dados reais, faça reflexões sobre a experiência. Aí sim, a gente vai ter um relatório excelente. Isso que eu já falei já várias vezes na aula passada e nessa aula, que é ignorar as dificuldades encontradas para parecer perfeito. A gente precisa documentar os obstáculos, que é a nossa fonte principal de aprendizagem, tá certo? Então aqui, nosso controle de qualidade já evita que você caia nessas armadilhas aqui, porque você pode fazer dessa outra forma para trazer já um bom trabalho, né? Já ter uma qualidade que não precisa revisar tanto. E aí, galera, chegou naquele momento, né? O momento do produto da semana. Se você está trazendo, fazendo o seu trabalho toda semana, de acordo com o que está acontecendo nas videoaulas, agora você está tranquilo para fazer a sua primeira versão, tá? Seu objetivo agora é entregar uma primeira versão do relatório final. Perdão, entregar não, tá? Construir, elaborar uma primeira versão, né? Ela já tem que estar completa com todos os elementos, mas ela vai ser revisada. Ela não precisa estar perfeita. O que você precisa é ter um documento inicial que vai estar estruturado, né? Não é nada mais do que fazer o modelo que a gente já deu com as evidências que você já tem, tá? Mas deixe pronta essa primeira versão até o final da semana. Porque semana que vem vai ter outra tarefa da semana. Que tarefa é que vai ter da outra semana, Danilo? O encontro presencial
ele vai ser a entrega do relatório e uma apresentação de 20 minutos que o seu grupo vai fazer do seu trabalho. Então, na próxima aula, a gente vai falar como vai ser essa apresentação, tá bom? Então, desejo sucesso para vocês essa semana, foco no trabalho, e qualquer dúvida, qualquer coisa, procure os tutores, eu converso com eles de vez em quando. E a gente fica por aqui essa semana, né? Bons estudos a todos e a todas, e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau.